Olá pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente aí a oportunidade, o privilégio de participar desse workshop que pretende discutir a base do futebol paraense, né? Ou seja, um tema extremamente atual, relevante, muito importante para o crescimento do nosso futebol. Bem, eu tenho uma visão muito específica sobre isso. Primeiro, é importante a gente contextualizar e entender que nós não temos competições hoje para a base. Isso é um grande problema. Nós temos hoje pouquíssimas competições, perfeito? Ou seja, a gente não consegue construir lastro para os nossos atletas. E vocês terem uma ideia, tem clubes que jogam em média 3 a 4 jogos por ano, perfeito, em categorias de base. Estou me referindo aqui ao sub-20, ao sub-17 e o sub-15. Importante a gente entender também, o sub-15 está com 2 anos sem competições, perfeito? Ou seja, não teve competição em 2020, não teve competições em 2021 e não há qualquer sinalização para competições em 2022. O sub-20 e o sub-17 nos últimos 2 anos só jogou uma competição e foi muito lamentável, porque a competição de 2021 construiu um campeonato chaveado, perfeito? Ou seja, onde você tinha chaves com 3 times, e passaria só um e depois um segundo melhor lugar de algumas chaves. Resultado, mais de 60% dos clubes que participaram desses 2 campeonatos, e é importante registrar que foi recorde de participação, ou seja, muitos clubes se inscreveram, mas 60% teve que ser desclassificado com 2 jogos, porque eram chaves de 3, passava 1. Então, imagina o que é isso. Dos últimos 2 anos, do sub-20 e do sub-17, os clubes esperaram 2 anos para jogar 2 jogos. Então essa é a realidade da nossa base. O Sub-13 foi extinto. A federação acabou assistindo de camarote a extinção do Sub-13, que infelizmente se deu de uma forma, eu diria que até patética, porque foi o Ministério Público do Trabalho que impôs algumas observações e só no Pará, só aqui, isso acabou sendo levado para um lado que não deveria, que deveria ter sido a defesa perfeito dessa categoria, que simplesmente foi extinta do nosso calendário. Então vejam bem, o primeiro ponto que é importante demais ser discutido, sem dúvida alguma, é a questão da garantia de competições para que os nossos atletas tenham lastro, minutagem. Estamos com isso impondo a esses atletas, infelizmente, perfeito, uma visão de futuro absolutamente tenebrosa, porque eles chegam na maturidade de idade sem atingir a maturidade técnica, porque tem muitos poucos jogos, perfeito, quando olham para trás, comparado com outras praças. É importante a gente ter isso bem na cabeça, que outras praças, por exemplo, como a maioria das praças do Nordeste, por exemplo, fazem mais de 20 jogos por ano. Quando a gente compara com Rio, São Paulo, Minas, aí a covardia é grande, vai para 40, 50 jogos por ano. Aqui no Pará, 5, 4, 6, 2. Então, esse é um grande problema que tem que ser resolvido. A federação precisa entender o seu papel, perfeito, de realizadora de competições e criar competições para a divisão de base. Esse é um grande aspecto que a gente precisa entender. Um segundo grande aspecto, por exemplo, é quando você traz soluções que não são efetivas. Então, eu sou, por exemplo, frontalmente contra quando você tem, igual, por exemplo, a Série B do Campeonato Paraense, onde a federação obriga os clubes a que tenham apenas só 5 atletas acima do sub-23. Isso é uma forma encoberta de transferir a sua responsabilidade de garantir competições para os clubes. Então, o que ela faz? Olha, eu estou fazendo a minha parte para a base, eu estou garantindo, perfeito, que os clubes que vão participar dos campeonatos privilegiem a base. Só que com isso ela está, na verdade, baixando o nível do campeonato. Mas por que está baixando o nível do campeonato? Deveria usar a base, deveria, só que a base não tem competições. Então não é num campeonato profissional que você vai resolver um problema que você deveria ter resolvido lá atrás, lá na base. O papel da federação não é interferir na administração dos clubes. Eu sou frontalmente contra essa visão de obrigar os clubes a ter cota, perfeito, de atletas A, B, C ou D, porque não é essa a função da federação, não é gerir clube. Isso é um papel dos clubes que têm dinheiro arriscado nas competições, sabem onde a porca aperta e é a área deles de atuação. A federação tem que fazer o quê? Criar competições.
Então veja bem, isso é um papel, é uma visão distorcida, infelizmente. Então, ou seja, imaginando-se que com isso, perfeito, vai se passar uma imagem de que está resolvendo o assunto na fonte. Não está. A gente tem que ter essa visão muito clara, perfeito, de causas e consequências, ou seja, você precisa entender a causa fundamental de um problema e agir lá. Então, quando a gente fala de federação, a visão de federação, perfeito, para a base é criar competições, coisa que a federação não tem feito. Repito, Sub-13 extinto, Sub-15, 2 anos sem competição, já estamos indo para o 3º ano sem competição, Sub-20, Sub-17, nos últimos 2 anos, apenas uma competição, onde você teve 60% dos clubes desclassificados com 2 jogos. 2 anos para jogar 2 jogos. Essa é a realidade da nossa base. Para contribuir, perfeito, com esse debate, a gente tem uma ideia também um pouco mais ampla sobre o futebol. Ou seja, na verdade, a gente precisa também estender o nosso entendimento de competições e de base para o futebol amador. Eu tenho certeza que o futebol amador, se bem trabalhado e se bem alimentado, poderá trazer muitos frutos para o futebol profissional. Então nós temos uma proposta muito interessante que eu vou dividir com os senhores aqui em primeira mão, que é o Super 17. O Super 17 vai atuar diretamente, perfeito, nas áreas onde há o futebol amador. De que forma? A gente tem as ligas esportivas do estado do Pará que são muito mal utilizadas pela federação, fazem trabalhos fantásticos nos seus municípios, mas não são utilizadas pela federação de uma forma sistêmica para a contribuição do fortalecimento do futebol. Como é que a gente vai fazer isso? Cada liga atua em um município, então, ou seja, todos os municípios do Pará deveriam ter uma liga. Nem todos têm, mas estamos falando aí de 120 ligas em 143 municípios, então é uma boa representatividade. A nossa ideia é criar um campeonato perfeito municipal, então com um calendário sincronizado, ou seja, estabeleceria um período para a realização dos campeonatos sub-17 das ligas. É importante os senhores saberem, cada liga tem os seus clubes, são os clubes daquele município. Então vamos imaginar a Liga de Tucuruí, perfeito? Então você tem na Liga de Tucuruí vários clubes daquela cidade, daquele município, ligados, evidentemente, a esta liga. Então ele organizaria um campeonato local. Assim como o Tucuruí faria o seu campeonato Sub-17, todos os outros municípios que teriam ligas também, perfeito, organizariam os seus campeonatos Sub-17. A ideia com isso é você criar esse campeonato e, naturalmente, premiar depois os campeões. Mas aí que vem o passo 2. A gente depois formaria, perfeito, desses campeonatos, a seleção municipal desses municípios, né? Ou seja, desses locais onde realizaram esses campeonatos. E nós teríamos, então, portanto, as seleções dos campeonatos. Vamos imaginar que 100 ligas participassem desse projeto. Estamos falando de 100, se cada uma escrever ao menos 5 clubes, estamos falando de 500 clubes, perfeito, participando de um campeonato. 500 clubes. Eu tenho a impressão que já seria, talvez, aí um dos maiores campeonatos do Brasil, sem dúvida nenhuma, com 500 clubes participando. Depois disso, nós formaríamos 100 seleções. Essas seleções depois se enfrentariam num sistema perfeito regionalizado, ou seja, criaríamos aí algumas conferências, norte, sul, leste, oeste, lago, calha norte, enfim, da forma que for melhor para a logística local, naturalmente, a gente faria, então, portanto, esses campeonatos de seleções locais. Cada conferência teria os seus campeões e, no final, a gente faria um grande campeonato com os campeões de cada conferência para ter o super campeão paraense. A ideia é que isso encerre, mais ou menos, no período de outubro a novembro. Para quê? Aí vem a terceira fase, na verdade. A primeira fase são os campeonatos municipais, a segunda fase de seleção e a terceira fase, que é muito interessante, que seria a gente tentar adaptar a cultura do draft, né? Ou seja, para dentro do nosso futebol paraense. O que seria o draft? A gente pegaria os clubes que disputam o campeonato da Série A do nosso campeonato estadual e teria com eles um contrato perfeito, afinal de contas, eles estão patrocinados pelo governo do estado, pelos patrocinadores da federação, e tem que atravessar. Então, portanto, aí um contrato entre clubes, né, patrocinadores, e nesse sentido a gente colocaria como obrigação que cada clube contratasse para o Campeonato Paraense, ou seja, aquele período de 3 meses, 3 atletas dessa competição amadora do Super 17. Isso forçaria que os clubes tivessem que acompanhar esses campeonatos. A nossa ideia também seria colocar a federação com analistas de desempenho para desenvolver, perfeito, dados e números dessa competição, para que essa competição tenha estatísticas
relevantes para a tomada de decisão dos clubes que teriam que escolher, perfeito, 3 atletas de cada clube, né? E naturalmente no final, ou seja, você faz uma rodada. Então, primeiro você escolhe os seus primeiros atletas, roda os 12 clubes do Campeonato Paraense, depois cada um escolhe o seu segundo atleta, roda os 12 de novo, o terceiro atleta, estaríamos falando de 36 atletas participando desse campeonato com uma bolsa paga pela federação. Isso já estaria dentro dos custos da patrocínio do Campeonato Paraense de Futebol, ou seja, uma forma de fomentar o futebol amador, de criar lastro de competição, criar lastro, perfeito, tem um braço social nisso também, mas você criando competições e fazendo com que isso também torne-se uma cultura de transição entre o futebol amador e o futebol profissional. Não tenho dúvida nenhuma que isso, com pouco tempo, 2, 3 anos, se transformaria numa grande tradição, numa grande festa do futebol paraense. E é assim que a gente tem que pensar, perfeito, para a base, ou seja, criar competições. Quais são as competições que nós podemos criar para que nós tenhamos, perfeito, uma efetiva mudança nessa cultura de base? Falando do futebol profissional, um campeonato é pouco, né? Será que a gente poderia criar também copas, perfeito, de sub-20, sub-17, criar, resgatar o sub-15 que está aí em fase de extinção, brigar no Ministério do Trabalho para resgatar, né, o nosso sub-13, ou seja, então eu acho que passa por aí. Primeiro você ter um entendimento completo, perfeito, de que você precisa organizar competições para que a gente possa efetivamente criar soluções concretas para o desenvolvimento da nossa base. Pessoal, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu desejo a todos um excelente evento e muito obrigado pela participação. Vamos em frente.